Efésios capítulo 2, versículo 8 até o versículo 10. Amém? Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, os quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém? Pois assentar, irmãos. O maravilhoso dom da graça é o tema da mensagem. Como foi dita pelo nosso irmão diretor, a graça de Deus é um dom maravilhoso na vida de cada um de nós. Nossa vida em Cristo Jesus, ela inicia na graça, ela continua na graça e ela terminará na graça. Uma vez que nós entendemos isso, nossas vidas, elas são marcadas pela essa graça em todas as circunstâncias da nossa vida. Às vezes pensamos que diante dos enfrentamentos que passamos de lutas e adversidades, as nossas vidas diante a liberdade ao invés de escravidão, pela alegria ao invés da fadiga, pelo deleite ao invés do medo. Estarmos na presença de Deus nos faz passarmos pelas experiências e nós entendemos que tudo aquilo que enfrentamos e passamos é um presente de Deus. É uma forma de nós aprendermos espiritualmente o melhor caminho, vivenciarmos esse caminho e sermos amigos de Jesus em todo o tempo. E eu quero aqui, através da leitura que foi lida de Tito capítulo 2, o versículo 11 a 15, que foi a leitura lida pela nossa irmã ao início desse trabalho de adoração. Tito capítulo 2, o versículo 11 a 15 é uma leitura bastante conhecida, porque a graça de Deus ela se manifestou salvadora para todas as pessoas. Ela nos orienta a renunciar às impiedades e às paixões mundanas, viver de maneira sensata, justa, piedosa nessa era presente, enquanto nós aguardamos a bendita esperança, o glorioso retorno do nosso grande Deus e Salvador, Jesus. A graça, ela foi revelada a nós. Isso é importante. Nós devemos entender, através disso, 3 pontos importantes eu quero compartilhar da palavra do Senhor com a igreja nessa manhã. A graça, ela é revelada, a graça, ela exorta, ela repreende e transforma, a graça, ela é salvadora. São esses 3 temas aqui que eu quero utilizar através desse sermão. A graça revelada. Vivemos em uma era em que pessoas, elas procuram revelações. Procuram respostas. Elas querem saber o que algo novo estão prestes a ser revelado a ela. Isso eu falo através da fé. Existem pessoas que elas vão até São Paulo, por exemplo, e vão num templo enorme e entram lá para receber uma cura. Fazem sacrifícios, andam em cima de sal, elas compram incrementos que vai dizer com que aquele incremento, aquele objeto vai lhe trazer a resposta. Ou quando não, parece que nunca está por se satisfeito. Pessoas elas estão a todo tempo incomodadas, como se tivesse faltando alguma coisa a elas. Às vezes esperando uma cura, esperando uma ajuda do Senhor, esperando uma resposta por acaso das suas orações. Pessoas estão à procura de revelações. Pessoas estão à procura de ver Deus falar através de uma palavra poderosa, de um louvor que venha falar através da alma. Pessoas estão à espreita, à espera de entender e ouvirem talvez a própria voz de Deus aos seus ouvidos. Revelações, elas marcam a nossa vida. Quantas vezes você talvez lembra do momento mais marcante da sua história, da sua vida e fé? Algo que aconteceu que foi extraordinário. A revelação de Deus na sua vida, Deus ter mostrado para você talvez em sonhos algo que você estava esperando. Ou quando não, alguém ser usado pelo dom de profecias e falar para você aquilo que você estava esperando. Ou quando não, aquela cura que você precisava, ela chegar na sua vida, o milagre que você tanto esperava chegar. Ou quando não,
o batismo no Espírito Santo, que é algo almejado por todos os cristãos. Quantos momentos na nossa vida pode ser um momento de revelação? E parece que muitas vezes, quando isso acontece, parece que já não se torna mais relevante em nossa vida, porque já aconteceu o ápice da nossa fé. Às vezes lembrarmos de cultos do passado, lembrarmos de revelações do passado, lembrarmos de momentos do passado. Mas isso, irmão, é mera circunstância. A cura que você recebeu, as bênçãos que você recebeu, a revelação que você recebeu, isso são coisas momentâneas. Elas acabam. E as pessoas, elas estão a isso, procurando revelações, procurando serem mostradas a elas algo que elas estão esperando. Mas através da palavra do Senhor, eu digo para você que a maior revelação que você precisava ou que você precisa, ela já aconteceu. Não há nada mais que possa ser revelado. Não há nada mais que possa ser feito pela sua vida. As circunstâncias diante dos problemas humanos que passamos são meras circunstâncias, a qual não é com esse objetivo a qual estamos inseridos aqui. O nosso objetivo não é aqui a terra, o nosso objetivo não são as coisas momentâneas, não são as coisas materiais que a vida nos reserva. Tito, sendo orientado através da palavra, vai dizer, olha, a graça de Deus, ela foi manifestada, foi revelada, salvadora a todas as pessoas. Não tem outra coisa que nos precisa ser revelada, senão a graça dele em nossa vida. 1 Timóteo, também a instrução do apóstolo Paulo, capítulo 1, versículo 15, ele diz: essa declaração ela é fiel e digna de plena aceitação, que Cristo Jesus foi revelado ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Nos mostra a intenção de entender que algo que tantos precisávamos, tanto necessitávamos, aconteceu. O apóstolo Paulo, fazendo as instruções aos jovens pastores, fala para eles, tudo que vocês precisam já veio, já aconteceu. Essa declaração que fazemos da revelação, ela é digna e ela é fiel de plena aceitação. Cristo Jesus já veio para salvar a nós. Veio para salvar a humanidade. Segundo Timóteo, ainda nas instruções do apóstolo Paulo, ele ainda continua dizendo, no capítulo 1, versículo 10, que foi nesses dias que houve se manifestado pelo aparecimento do nosso Salvador Jesus Cristo. Ele aniquilou a morte e trouxe a luz e a vida e a imortalidade através da sua palavra. Foi naqueles momentos que foi manifestado, que foi revelado pelo aparecimento do nosso Salvador Jesus Cristo na terra, a qual nós estudamos e falamos aqui, a sua missão e obra. Ele aniquilou a morte, o maior problema da humanidade. Doenças, problemas, adversidades são passageiros, mas a mortalidade, ela assola a todos durante todos os tempos e eras. Mas teve alguém que se revelou. A nossa vida, a vida da humanidade, a vida do apóstolo, a vida da igreja, a graça revelada. Aleluia. Ainda em Tito, no capítulo 2, versículo 11, ele nos dá essa certeza daquilo que Deus fez em nossa vida. Qual o objetivo que ela nos traz? A graça de Deus, ela se manifestou salvadora para todas as pessoas. Ele se manifestou a mim em um momento em que só eu sei, em um momento que só você sabe, em um momento ímpar na nossa vida, ele falou, eu sou o seu Salvador. A palavra revelada, a graça revelada, o maravilhoso dom da graça, a qual nós lemos em Efésios, que foi a leitura
antecedendo a mensagem do capítulo 2, versículo 8 e 9, que foi pela graça, e é pela graça que somos salvos por meio da fé. Isso não é de nós, é dom de Deus. Veio da parte de Deus em nossa vida. Evangelho de João 3,16 vai dizer: porque Deus os amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meu irmão, não espere respostas de uma coisa que é momentânea. A maior resposta você já recebeu. Não procure em outras circunstâncias respostas para algo que você já tem. Pare de se preocupar com as coisas que talvez, eu só vou acreditar se isso acontecer. Eu só vou entender e compreender se isso me acontecer. Se o milagre acontecer na minha vida, eu sei que Deus está comigo. Se acontecer algo maravilhoso na minha vida, aquilo que eu estou pedindo em oração, e Deus me responder, eu sei que Ele está comigo. Não é através das respostas, não é através das bênçãos, das curas, que Deus ele se manifesta, que Ele se revela. Ele já se revelou. Aleluia. A maior revelação que você precisa e precisava é Ele. É Ele, por Ele, para Ele são todas as coisas. E nós vivemos em um tempo que falar de graça se torna algo muito simples, parece. Em que pessoas utilizam, por exemplo, de Efésios capítulo 2, que agora você pode fazer o que você quiser, nós estamos no tempo da graça. A graça nos favorece, nos dá liberdade. O que eu observo, irmãos, é que as pessoas têm pegado a conotação do texto e aplicado para que eles possam ser liberados para fazer a sua própria vontade. E não é isso. O texto, ele há contexto, e desse contexto ele nos apresenta que Jesus nos fez para sermos seus filhos, segundo as suas obras, praticarmos a sua vontade, o que Deus preparou a cada um de nós que andássemos por elas. Porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras. As obras nossas não condiz. A salvação é pela graça, não é pelas nossas obras, não vem das obras para que ninguém se glorie. Mas uma vez que eu utilizo desse texto para fazer segundo a minha própria vontade, caminhar segundo meu próprio querer, eu desobedeço a palavra. E a graça, ela não nos dá limite para isso. A graça de Deus, ela nos exorta. A graça, ela nos repreende. A graça, ela nos transforma. E é importante nós entendermos isso. Entender esse ponderado, maravilhoso dom da graça não exclui a nossa responsabilidade de sermos disciplinados por Ele. Não exclui na nossa caminhada a nossa obrigação de vivermos segundo o seu querer e vontade. A graça de Deus, ela nos favorece daquilo que não tínhamos. A graça de Cristo na nossa vida, ela nos dá uma condição a qual nenhum dos outros homens poderia nos dar e nunca vão poder. Porque já foi revelado, Cristo já morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E Ele nos deu a vida quando nós não merecíamos. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E é por isso que a graça, ela tem que sim trabalhar no íntimo dos nossos corações. Quando olhamos as cartas pastorais, tanto de Tito como de Timóteo, essas instruções no capítulo 2, versículo 12, o apóstolo orienta e transparece a Tito dizendo: olha, essa graça mudou a minha vida. Ele lembra daquilo que aconteceu, a importância da graça. Ela se manifestou salvadora a todos os homens. Aquele tempo nós estávamos separados de Cristo, mas Ele nos ajuntou, Ele nos abraçou. Nós não tínhamos esperança, mas agora temos a esperança, porque Ele nos trouxe essa aliança. Tito capítulo 3, se você tiver com a sua Bíblia.
Tito capítulo 3, versículo 3 vai dizer: porque também em outro tempo nós éramos insensatos, desobedientes, extraviados, servindo as várias concupiscências e deleites. Nós vivemos na malícia, na inveja, somos odiosos, odiando uns aos outros. Mas quando revelou-se a benignidade, o amor de Deus, o nosso Salvador para com todos os homens, não pelas obras de justiça que havemos feito, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. O homem que ainda há dentro de nós, o homem pecador, ele foi transformado, ele está sendo transformado, ele está sendo exortado a não fazer mais a sua vontade. E quem faz isso é a graça dele em nossa vida. O pecado ainda é o problema. É o que nos distancia de Deus. Desobedecer aos seus preceitos e leis ainda afasta o homem de Deus. A graça, ela não nos dá esse direito de que se nós desobedecermos está tudo bem. É por isso que devemos entender que a exortação que a graça nos dá é algo sério, foi graça, mas não foi de graça, custou caro, foi pago um alto preço por nós. Não negligencie a graça de Deus na sua vida, não use da graça de Deus na sua vida para você ter permissão para fazer o que você quiser. A palavra de Deus ainda, ela nos julga. A palavra de Deus ainda, ela nos ortoga, ela ainda nos exorta, ela ainda nos repreende, ela ainda tem o objetivo de transformar. Nós não estamos prontos. Ninguém é perfeito, ninguém é santo ainda. E é por isso que devemos entender que se tem algo que move todas as coisas, é a graça de Deus na nossa vida. Porque se não fosse ela, nenhum de nós estávamos aqui. É tanto que o apóstolo Paulo diz, a qual eu sou o pior. Ainda em Timóteo, no capítulo 1, versículo 13 a 16, ele vai dizer: em outro tempo eu era perseguidor da igreja, eu estava prendendo pessoas, mas ele se manifestou a caminho de Damasco, e a qual eu vi ele uma luz muito forte, e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? O apóstolo está lembrando a Timóteo, dizendo: olha como eu fui. E olha como eu estou agora, hoje eu estou vivendo e morrendo pelo Evangelho, sendo preso pelo Evangelho. Aquele que uma vez tinha-lhe permissão para matar pessoas, tinha permissão para prender pessoas, hoje eu estou ao inverso, eu estou vivendo a vontade dele. A transformação que acontece na vida do apóstolo Paulo é a transformação que precisamos. O homem e a mulher que éramos não reflete o homem e a mulher que devemos ser. A pessoa a qual nós éramos no passado, ela não é a mesma pessoa do dia de hoje. A pessoa do dia de hoje, ela está vivendo na graça. Ela está entendendo o maravilhoso dom da graça. E para isso ele vai me repreender. Ele vai mostrar, você está falhando nisso, naquilo. Você não está orando mais, você não está lendo a Bíblia mais, você não está tendo comunhão comigo mais, você está quebrando minhas leis, os meus mandamentos, você está fazendo aquilo que não é da minha vontade. E quando fala de repreensão, parece que nós nunca queremos repreensão. A Bíblia diz, o próprio Deus vai falar: eu repreendo a todos quanto amo. Sei, pois, zeloso. A repreensão é necessária em nossa vida. Às vezes, uma cinta de palavra é melhor do que aconchego de dizer que você está tudo bem. Do que do jeito que você está tudo certo. Às vezes, quando a palavra mostra o erro que há em nós, é para nós entendermos que Deus está trabalhando com a graça, dizendo: não é por aqui. É outro jeito que eu quero para você. E aí ela transforma. Ela exorta, ela apresenta, ela repreende, mostra o erro, mas depois que mostra o erro, ele mostra a solução. A transformação é necessária acontecer. Para isso nós aprendemos a lição. Se nós se arrependermos de nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e toda injustiça. Se nós se arrependermos, nós viveremos da parte de Deus e dos nossos pecados ele não se lembrará mais. O arrependimento através da repreensão é a melhor forma de passarmos pelo momento da transformação.
transformação pela graça, transformação através da palavra, transformação através da presença dele em nossa vida. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22 vai dizer: é melhor obedecer que sacrificar. Existem pessoas que estão vivendo em sacrifícios tão vãos. Existem algumas questões que acontecem nas mídias sociais, em que alguns homens, por exemplo, eles estão enfiados numa montanha e lá eles oram, lá eles aprendem sobre família. Não há errado nada naquilo. Mas eles fazem sacrifício de fome, ficam em jejum. São sim representados, alguma coisa de bom sai de lá. Mas para você, querido irmão e irmã, para nós entendermos que uma transformação precisa acontecer na nossa vida, nós precisamos fazer sacrifícios demais. É melhor obedecer. Não estou dizendo que você não precisa fazer campanha de oração, que você não precisa se esforçar, ler a Bíblia. Não, isso é necessário. Isso faz parte da vida de um cristão. Mas você querer procurar artifícios para que você seja revelado alguma coisa para você, não precisa. Tudo que você precisa já aconteceu. A revelação que você necessitava já aconteceu. E para você entender isso, você só faz uma coisa: abraça e viva ela. Compreende ela. Foi com esse objetivo que a graça ela se manifestou salvadora, que é o último momento aqui. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. No capítulo 2, a partir do versículo 13, nós estamos aqui com o objetivo. Ela está aqui para nos ensinar a nós renunciar às impiedades e concupiscências humanas, para nós vivermos nesse tempo, nesse momento. Quando o apóstolo Paulo escreveu a Tito, ele estava vivendo essa perspectiva. E hoje nós lendo essa leitura, é nesse tempo, no ano de 2025, a qual nós estamos inseridos, nós estamos sendo observados pela palavra. O livro da vida está aberto ainda, a nossa história ainda está sendo escrita. O nosso objetivo aqui nessa vida é viver enquanto aqui estamos, enquanto aqui nós estamos sobrevivendo, de agradar ao Senhor em todas as coisas, de viver segundo o dom da graça, de viver segundo o dom da sua misericórdia, mas vivendo as práticas das boas obras. Porque com esse objetivo, Deus não quer que a gente se influencie com as coisas do mundo. Nós devemos renunciar às impiedades e concupiscências humanas. Aquilo que não é de Deus não é para nós. Aquilo que vem do mundo, aquilo que vem das pessoas do mundo não é para nós. Viva nesse tempo de forma sóbria, de forma com a cabeça ligada das coisas. Uma vida justa, uma vida sem pecado. Claro que nós vamos pecar, não estou dizendo que ninguém não peca. A própria palavra do Senhor diz: sede santo porque eu sou santo. Quem é santo é Deus. Nós estamos na tentativa de sermos santificados a todo tempo. E pela graça de Cristo somos santificados. E vivendo uma vida piamente. Leva no sentido de piedade. De entendermos que quando nós lemos a Bíblia não me mostra o quanto eu sou valioso para o Senhor, mas mostra o quanto eu sou pecador, o quanto eu sou imerecedor da graça. Isso nos prova através da palavra, a qual ele vai dizer o objetivo de nós vivermos nesse tempo, quando a graça se manifestou salvadora, é para que ele colocou a cada um de nós essa esperança. Aguardamos, portanto, a bem-aventurança, a esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e o nosso Salvador Jesus, a qual ele se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo especialmente seu, zeloso de boas obras. Nós falamos aqui, o irmão Aparecido Diogo leu aqui no final, na conclusão da nossa lição. Nós devemos viver de modo digno do Evangelho. Devemos viver do modo digno da graça que nos foi derramada. A graça ela foi derramada do trono de Deus para nós. Essa graça veio ao mundo e nos ensinou a viver nesse mundo. A graça ela nos atrai, através de um mundo de pecados, a mostrarmos essa graça.
quando as pessoas vivem na graça de Deus, e quando elas veem a graça de Deus em nós, elas podem reconhecer nos seus corações, em ver em nós o rosto de Cristo. Nós falamos sobre batismo na nossa lição. Nós, 2023, 2024, foi um ano de muita luta. Eu estava no campo de Acrelândia, lá no Acre, e alguns casais estavam, por causa de não ter regularizado a situação, pessoas estavam querendo batizar e não podiam. Outras que falavam assim: agora eu não estou pronto. Para agora não dá certo. Eu lembro que na nossa Assembleia Regional do ano passado, o Acre teve um batismo. Falei: sangue de Cristo tem poder. E foi algo que o pastor Paulo estava lá, na reunião de pastor, né, pastor? E a gente pensou: Senhor, o que podemos fazer em relação a isso? São muitos estudos bíblicos, são pessoas que se aceitaram a Cristo, se reconciliaram, mas não tem almas se batizando. Será que elas não estão entendendo a graça? Será que elas não estão compreendendo a graça? E graças a Deus, 2024, início de 2024, aniversário da igreja em Acrelândia, nós conseguimos batizar 4 pessoas. Aí em junho nós fomos para Rio Branco, mais 7 pessoas. Em novembro, mais uma. E Deus tem abençoado, pessoas têm aceitado a graça. E a gente tem visto pessoas na Rondo Acre sendo alcançadas pela graça do Senhor. Igrejas sendo movidas pelo Espírito Santo. Nós temos passado momentos maravilhosos na IACO de Rio Branco. Nós estamos lá 10 meses, eu e minha família. E nós temos presenciado momentos maravilhosos ali naquele lugar. Foram 15 almas que se renderam a Cristo. 7 reconciliações. E Deus tem movido, e eu entendo que a graça é o que faz isso. Não é de nós, não vem do homem, vem de Deus. E é nisso que nós devemos entender, quando a graça ela se manifesta salvadora, as pessoas que precisam ser salvas, elas vão ser salvas. Mas para isso devemos viver a graça, para isso devemos compartilhar essa graça, pregar essa graça, exortar através da graça, repreender através da graça. E essas pessoas vão ser transformadas. Não tem nada mais o que muda a vida das pessoas do que Bíblia, do que palavra. O melhor louvor não traz pessoas à reconciliação. O melhor louvor não traz pessoas a batismo nas águas. A melhor decisão que as pessoas tomam é pela palavra, quando elas entendem e compreendem que tudo aquilo que elas buscam lá fora, revelações, não precisa de mais nada, porque aquilo que elas precisam já aconteceu. Às vezes você está assim, querido irmão, eu não sei, não conheço a sua vida, você está esperando, está na expectativa. Talvez você tenha visto pessoas se sacrificar demais para talvez ter respostas. Para que mais resposta, sendo que a maior resposta já veio na sua vida? Para que você quer mais revelação se ele já se revelou? Aquilo que era mais importante na nossa vida já aconteceu. O avivamento que nós precisávamos, ele acontece sim quando nós buscamos, quando oramos, quando meditamos na sua palavra. Isso é importante, avivamento na igreja, ela que move a igreja, mas entender o propósito, o maravilhoso dom da graça é o que te mantém firme. Não são os cultos, talvez, o culto hoje foi bom, hoje o culto já não foi bom. Não é isso que move sua vida, o que move a sua vida é o dom da graça. E quando você entende isso, todo culto ele é bom para você. O pregador, quando vai fazer o uso da palavra, você não vai ver se ele está falando português errado, você não vai ver se ele está falando fora do contexto, ou se ele está pregando talvez de acordo com aquilo que você não desejaria. Eu lembro em Ariquemes, na igreja em Ariquemes, tinha um irmão da nossa igreja, irmão Dito, ele vendia latinha na rua. Ele era cego de um olho, andava com uma carretinha, pegava a latinha e colocava. Analfabeto, não sabia ler.
E quase todo sábado ele estava na igreja. Ele ia na frente, pegava o microfone, ele cantava uma canção aí que é cantada num canal de televisão. Ele cantava: estou seguindo a Jesus Cristo, nesse caminho eu não desisto. Canção simples. Mas quando ele cantava, você sentia o Espírito Santo na vida dele. A igreja glorificava. Ele pegava para orar e a oração dele, pelos seus português não bem colocados, mas a presença de Deus se esvaziava na igreja. O que Deus quer não é intelectualidade. O que Deus quer não é preparo. O que Deus quer é coração aberto. E é isso que precisamos. Entender que o maravilhoso dom da graça é tudo o que precisávamos. Se você entende isso, eu quero te convidar a ficar de pé. Aleluia. O maravilhoso dom da graça, a graça já foi revelada. Você crê que a graça já foi revelada na sua vida? Ou se você não creu ainda, a palavra de Deus veio para você hoje, dizendo: tudo o que você precisava já aconteceu. A graça de Deus, ela te exorta, ela te repreende, ela quer te transformar. Talvez a palavra venha nesse sentido ao nosso coração hoje, de coisas que eu sei e Deus sabe, mas que precisam ser mudadas. Com um único objetivo, que Deus quer salvar você. Foi por isso que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Eu quero orar com você nesse momento, quero abrir oportunidade. Se tem alguém que quer vir à frente, receber oração por imposição de mãos, seja qual for a situação, aquilo que nós mais precisávamos já aconteceu. Mas Deus, Ele é Deus de poder e de graça. Ele pode sim cumprir, quem sabe, dar a resposta, talvez se você está precisando, não que seja ela maior, mas aquilo que você necessita. Eu quero orar com você nesse momento. Se tiver alguém... Não? Feche seus olhos. Santo Eterno Deus, Deus de eterna graça, obrigado, Senhor, pelo Teu grande amor em nossa vida, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Quando nós ainda éramos pecadores, um Senhor nos deu a vida. Nós estávamos, Senhor Jesus, sujeitos, Pai Santo, a todas as imundícias do pecado. Mas a graça, ela se manifestou, ela se revelou a nós. Em algum momento da nossa história, da nossa vida, aquilo que nós mais precisávamos, mais necessitávamos, o Senhor realizou em nossos corações. E essa graça, ela nos leva a compreender, Senhor, de que de tudo aquilo que nós temos nessa vida, ou não, Pai, porque nem tudo, Pai Santo, nessa vida o Senhor prometeu a nós, Senhor, salvação. Mas o Senhor disse que no mundo nós teríamos aflições, mas éramos para nós termos bom ânimo, porque o nosso objetivo é vencer. Vencer o mundo, Pai, vencer, Pai Santo, essa vida. E esperamos, ó Deus Santo, a aparição gloriosa do Senhor Jesus nos céus, a qual virá para buscar, Pai Santo, um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Um povo que entende a graça, um povo que compreende a graça, um povo que vive a graça, um povo que anda pela graça. E não usa dela como artifício para fazer o que quer, mas para continuar obedecendo a Tua palavra, continuar obedecendo a Tua vontade. E é com esse objetivo, Senhor Jesus, que a Tua palavra, ela quer nos salvar. A graça, ela foi manifestada, reveladora para a nossa vida, para nos salvar. Para sermos salvos, Senhor Jesus, no grande dia, a qual o Senhor virá, Pai Santo, com poder e grande glória. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e os vivos serão transformados e elevados às alturas. E através dessa palavra, Senhor Jesus, os novos céus e nova terra nos é aguardado, aonde há bendita esperança, Senhor, aonde haverá vida eterna, aonde toda lágrima dos nossos olhos serão enxugadas. Como nós cantamos aqui, não haverá nem choro, nem pranto, nem medo, nem terror, porque todas as coisas se passaram e tudo se fez novo, e haverá paz e alegria para sempre.
E é nisso que nós acreditamos, que essa graça que uma vez foi revelada através de Cristo Jesus, que se ascendeu aos céus, nós o veremos face a face, nós o veremos como o Senhor. E a tua palavra diz que através dessa palavra o Senhor vai nos chamar, dizendo: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E essa é a nossa esperança, Senhor. A aparição gloriosa do Senhor Jesus. As coisas, as circunstâncias desse mundo são meras, Pai Santo. Em grande, Pai Santo, aquilo que há de ser revelado a nós. Aquilo que há de acontecer a nós através da salvação. E é através dessa graça, Senhor, que nos mantém aqui, Senhor, na Tua presença. Continua com essa igreja, abençoando grandemente, Pai. Cada um dos nossos irmãos aqui, sustentando ele através da Sua graça, o dom maravilhoso da Sua graça, Senhor. Seja, Pai Santo, movido, Senhor, os corações através dessa graça. É o que te pedimos, ó Deus eterno, engrandecemos o Teu nome. Amém, Jesus. Amém.